intensidade da luz, porque senão complica ali. Bom, queria dar as boas-vindas a vocês, boa noite, muito obrigado aqui pela presença. Eu sou o professor Mário Engler e responsável pela coordenação do nosso programa de mestrado profissional, que agora também incorpora a modalidade de doutorado profissional. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, né? A ideia desse encontro aqui é apresentar o programa para vocês, para que vocês tenham mais subsídios, mais elementos para poderem tomar uma decisão informada se realmente desejam se inscrever no processo seletivo e cursar o programa de mestrado profissional. Eu tenho aqui uma apresentação, são poucos slides. Eu sugiro que eu faça essa apresentação, depois fica facultada aqui a oportunidade para vocês fazerem qualquer pergunta, formularem qualquer pergunta, pedirem qualquer esclarecimento, dirimirem qualquer dúvida, né? Então, aqui o programa de mestrado profissional tem uma proposta específica, né? Nós chamamos de proposta do curso, mas é importante destacar que ele é um curso de pós-graduação stricto sensu, que confere o grau de mestre em Direito. Todo curso de pós-graduação stricto sensu tem uma área de concentração, definida como o foco temático principal do programa, é um foco um pouco mais amplo, e aqui no nosso caso, essa área de concentração chama-se Direito e Empreendimento. E o programa de mestrado tem atualmente 3 linhas temáticas: Direito dos Negócios, Direito Tributário, Direito Público, Direito Penal Econômico e Direito e Tecnologia, né? O programa, importante também destacar isso, ele destina-se a advogados públicos e privados, membros do Ministério Público, julgadores, reguladores, gestores e formuladores de políticas públicas. Enfim, esse é um público-alvo que já atua profissionalmente. É importante enfatizar esse aspecto, que é o programa que busca recrutar alunas e alunos que já tenham uma experiência mínima de atuação profissional, e são profissionais, portanto, que desejam consolidar conhecimentos teóricos para qualificar a prática jurídica. Acho importante colocar ênfase nessa expressão prática jurídica, porque ela está muito presente, está no centro aqui da proposta do programa, e é um elemento de distinção entre um programa stricto sensu profissional, na modalidade de mestrado, e um programa também stricto sensu na modalidade acadêmica. O foco é diferente, no nosso caso, tanto o público-alvo, quem já está atuando profissionalmente, tem um mínimo de minimamente uma prática acumulada, e também tem esta preocupação de tratar os temas jurídicos, segundo essas 5 linhas temáticas que eu mencionei, mas a partir de um olhar prático, mas combinando isso com um resgate do embasamento teórico. Enfim, no final do dia, o objetivo é qualificar essa prática jurídica a partir de uma conexão com o seu embasamento teórico normativo. O objetivo também do mestrado é formar alunas e alunos que acabem adquirindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho, sejam percebidos como profissionais que, de fato, adquiriram uma formação adicional, uma formação mais qualificada, e também para impulsionar
carreiras jurídicas. Vários dos nossos alunos e alunas são oriundos de carreiras públicas, do setor público de um modo geral. Então, a ideia aí para esses alunos e alunas não é necessariamente disputar o mercado de trabalho, como um advogado e uma advogada privada disputam, mas ascender nas suas respectivas carreiras jurídicas a partir desta aquisição, desta maior qualificação, capacitação profissional. Outro ponto importante que ressaltar aqui é que o programa trabalha, de certa forma, conteúdos temáticos, mas o foco principal, a ênfase maior do programa é no desenvolvimento de competências e habilidades, né? Competências e habilidades essas que nós entendemos que são valorizadas no profissional moderno, e aí estão mencionadas algumas dessas competências e habilidades, que é rigor intelectual, capacidade analítica, senso crítico, visão estratégica, diálogo multidisciplinar, trânsito internacional e juízos éticos. Nós entendemos que, como eu disse aqui, essas são qualidades comportamentais, especialmente comportamentais, muito valorizadas no profissional da área jurídica que está inserido no mercado de trabalho. E aqui tem uma condição de admissão no programa, é que aluna ou aluno tenha, no mínimo, 3 anos de experiência profissional após a graduação. Posso dizer que mais da metade dos alunos admitidos no programa a cada ano tem 8 anos ou mais de experiência profissional. Portanto, os 3 anos é uma linha de corte mínima, mas a grande maioria dos alunos tem um nível maior, bem maior, eu diria, de senioridade profissional. Alguns diferenciais que eu destacaria aqui em relação ao nosso programa de mestrado profissional é que foi o primeiro programa de mestrado profissional aprovado pela CAPES na área do direito. O programa iniciou as suas atividades, ele existe desde 2013, e aqui vem um número impressionante, que é praticamente 500 titulados. Temos 480 e poucos titulados até a data de hoje, ao longo de 13 anos de funcionamento, na verdade, 12 anos de funcionamento. Nós estamos realizando, nesse momento aqui, o nosso 13º processo seletivo, e o programa tem oferecido anualmente até 100 vagas distribuídas nestas 5 áreas temáticas, linhas temáticas que eu mencionei. Para quem está chegando agora aqui, vale a pena repetir isso: direito dos negócios, direito tributário, direito público, direito penal econômico e direito e tecnologia. Diria também como diferencial que é o único programa que, além do mestrado, conta também com o doutorado profissional. Na verdade, para fins regulatórios, mestrado e doutorado são considerados um único programa, são geridos de forma integrada, né, que é aqui o nosso caso. Então, é o único programa que tem, além do mestrado profissional, tem também o doutorado profissional, cuja primeira turma já foi selecionada e iniciou as atividades acadêmicas a semana passada. É um programa que tem um outro desenho, depois posso comentar mais, mas vamos focar aqui no mestrado profissional. Nós temos aqui um corpo docente, e aqui o corpo docente de 50 professores e professoras que combinam excelência acadêmica e inserção profissional, porque, afinal de contas, este é um programa na modalidade profissional. Os professores e as professoras têm que ter, além de uma trajetória acadêmica diferenciada, uma titulação de doutor, tem que ter também uma conexão forte com o meio profissional. Esse corpo docente
Ele é, na verdade, um corpo docente conjunto entre doutorado e entre mestrado e doutorado. Os professores atuam nas duas frentes do programa, né? E esse número de 50 docentes acaba representando uma grande capacidade de orientação cobrindo diferentes temas. Como, mais uma vez, é um programa estrito sensu, ele tem um componente, além de um componente curricular, tem um componente monográfico. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse componente monográfico ele é desenvolvido pelos alunos e alunas sob a orientação de um docente do programa. Diria também, importante destacar esse aspecto, o mestrado profissional acaba se transformando num espaço privilegiado para a troca de ideias e construção de relacionamentos. Isso a gente percebe nos feedbacks dos nossos discentes e titulados e egressos. O destaque para esse componente de um espaço de trocas de experiências, trocas de ideias, construção de relacionamentos. E isso funciona tanto no sentido vertical, vamos dizer assim, docentes, discentes, como também no sentido circular entre os próprios discentes. E um outro ponto que eu menciono aqui, que o programa tem admitido alunos graduados em outras áreas do conhecimento, desde que demonstrem familiaridade com temas jurídicos. Obviamente, isso aqui é um pequeno percentual de alunos que acabam vindo ao programa sem terem formação jurídica anterior, mas terem, de alguma forma, algum tipo de conexão forte com a área jurídica, e o programa também os recebe. Vou citar um exemplo aqui, acho que se titulou o ano passado, o economista-chefe da FEBRABAN. É um economista, mas queria desenvolver um tema que tinha um componente, como sua pesquisa, no âmbito de mestrado, um tema que tinha um componente jurídico, e funcionou muito bem o programa para ele. E estou citando só um exemplo recente, mas existem outros exemplos também. Essa possibilidade, né, acaba enriquecendo a convivência, a troca de ideias, visões diferentes. Aliás, sobre esse aspecto, é importante dizer que nós temos como regra, as nossas turmas acabam atraindo, como eu disse, advogados, advogadas, setor público, setor privado, mas atraem também magistrados, membros do Ministério Público, reguladores, gestores, um público bastante diversificado. Então, acaba sendo uma oportunidade de uma troca de ideias num ambiente neutro, em que nós procuramos aqui deixar do lado de fora o nosso personagem profissional e tentar, em alguma medida, pensar problemas de forma coletiva e tentar ali ter olhares um pouco mais críticos, analíticos a respeito de determinados temas que são importantes na área jurídica. Agora que entendeu o que não... pronto. Estrutura básica do curso. O curso de mestrado tem uma duração média de 24 meses, duração média, podendo até ser cursado em menos tempo, 18 meses, mas na prática isso acaba sendo possível, mas não tão frequente, e uma duração máxima de 30 meses. Eu acho que todo mundo aqui que tem interesse no programa deveria mirar os 24 meses. 24 meses desde o primeiro dia de aula até o momento que você realiza a banca final de defesa, tendo sido antecedida por uma banca de qualificação. Nós temos duas fases bem marcadas, a chamada fase curricular
e a fase monográfica, que acabam transcorrendo com alguma sobreposição, embora mais recentemente nós remodelamos o programa para permitir que a fase curricular, quer dizer, cursar as disciplinas, cumprir os créditos de disciplinas, ela transcorra com mais ênfase ao longo do primeiro ano e a fase monográfica ela começa já no primeiro ano, mas com mais intensidade a partir do segundo ano do curso. Eu vou falar mais sobre essas duas fases e, como regra, as nossas disciplinas seguem o calendário escolar com módulos semestrais. Calendário escolar, estou dizendo março a junho, férias em julho, depois retomada em agosto, indo até final de novembro e interrupção nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As aulas estão concentradas às sextas-feiras e aos sábados, com periodicidade quinzenal. Nesse formato, a periodicidade é quinzenal, não é semanal, e alternância entre encontros presenciais e remotos. No final do dia, essa alternância acaba fazendo com que, das 8 aulas de uma disciplina de 30 horas, né, dividida em 8 encontros ou 8 aulas, 5 aulas sejam presenciais e 3 aulas sejam remotas. A bem da verdade, a última aula nós estamos testando um formato híbrido, em que estão presentes na sala de aula, além do professor, da professora, os alunos, um certo número de alunos, mas também facultando a participação remota. Esse não é um modelo que, na prática, não é tão simples quanto parece de fazer isso rodar na prática. Então, estamos ainda num modelo experimental, mas, de qualquer maneira, para quem não não reside aqui no estado de São Paulo, essa solução tem sido bastante conveniente, porque há uma redução significativa dos custos logísticos de deslocamento, né? Não. Às sextas e sábados, é uma disciplina na sexta, uma aula de uma disciplina específica na sexta, de manhã, uma aula de outra disciplina na sexta à tarde e uma aula de uma terceira disciplina aos sábados de manhã, sempre quinzenalmente. Nós deixamos os sábados à tarde para algum outro tipo de atividade. Em geral, não temos disciplinas alocadas no sábado à tarde. Então, esse é o nosso modelo, não é noturno, mas na linha de negócios, quem eventualmente estiver pensando se inscrever para a linha de negócios, esta linha ela tem a opção de ser cursada num formato diferente, num formato de turma semanal. Então, as aulas não têm mais a periodicidade quinzenal, tem a periodicidade semanal, com disciplinas obrigatórias específicas bimestrais, porque no formato quinzenal, uma disciplina de 30 horas com 8 encontros acaba demorando o semestre todo, 4 meses, né, 2 encontros por mês, completando 8 encontros, mas no formato bimestral, as disciplinas, isso aqui só para a linha de negócios, ocorrem com uma frequência semanal, e, nesse modelo, as aulas são exclusivamente presenciais. Isso vale para a linha de negócios, em que nós temos uma demanda maior de ingresso no programa para esta linha. Então, quem estiver pensando, volto a dizer, cursar o programa nesta linha de negócios, pode pensar em uma dessas duas alternativas. Então, os horários são os seguintes. Às sextas-feiras e aos sábados, aqui começa às 9 horas, e também nas segundas e terças. Sempre a aula da manhã começa às 9 horas e termina por volta do meio-dia, meio-dia e 20. Tem um intervalo de cerca de 20, 30 minutos.
e no período da tarde começa às 15 horas e termina por volta das 18h20 também, com um intervalo de 20 minutos, meia hora. Esse é que eu... Na segunda e terça-feira, não, porque é só a parte da manhã. Você tem a parte da tarde livre. Mas às sextas-feiras, você pode considerar que é o dia inteiro. Aos sábados é meio período. Então, esse é... Agora, isso demora, a bem da verdade, 1 ano. Você é capaz de cursar, cumprir todos os créditos curriculares, ou praticamente todos os créditos curriculares, não vou dizer rigorosamente todos, mas praticamente todos os créditos curriculares ao longo do primeiro ano. Tá? Vai restar pouca coisa para cumprir ao longo do segundo ano. Segundo ano significa terceiro ou quarto semestre, não precisa cumprir até o terceiro semestre, mas pode avançar para o quarto semestre, de modo que isto deixa uma marca mais clara do que é a fase monográfica, qual é a dedicação à fase monográfica e depois uma dedicação intensa, a fase curricular primeiro, depois uma dedicação intensa à fase monográfica. Há uma oferta grande de disciplinas eletivas, cerca de 30 disciplinas eletivas o programa oferece, depois eu vou detalhar isso, e essas disciplinas eletivas elas são oferecidas às sextas de manhã, à tarde, aos sábados de manhã e também às segundas e terças-feiras também são oferecidas disciplinas eletivas. Embora a concentração maior das disciplinas eletivas está às sextas e aos sábados de manhã, porque ali é que acabam ocorrendo um maior número de inscrições para o mestrado profissional. E tem também uma oportunidade interessante de experiência internacional, a escola tem um programa de Global Law, a escola tem parcerias, tem cursos de imersão no exterior, tem vários modelos de internacionalização, embora a gente saiba que para aluno ou aluno do mestrado profissional, o tempo é escasso, a possibilidade de se afastar durante um período maior é mais difícil, é mais restrita, é trabalho, é família. Então, aqui o nosso olhar tem um intercâmbio de um semestre, são poucos, no final do dia, os alunos que acabam conseguindo se organizar para fazer um intercâmbio dessa natureza, mas esse intercâmbio existe, mas o foco o interesse maior acaba sendo por cursos de curta duração ou cursos de imersão que combinam atividades acadêmicas com uma universidade parceira e visitas institucionais, vamos dizer assim. Nós temos realizado com muito sucesso, a cada 2 anos agora, um curso de imersão na Universidade Nacional de Singapura, por exemplo. É um curso que tem ali uma duração de 1 semana, muito concentrado e que tem sido muito apreciado por nossos alunos e alunas. Prosseguindo aqui. Pois não? A experiência internacional, quais são as universidades parceiras? Várias. Eu diria, você tem na Europa, você tem na Ásia, eu diria que essa é a principal, mas você tem na China também, outros países asiáticos, tem nos Estados Unidos, tem NIU, tem Colômbia, na Europa tem um Instituto de Empresas em Madrid, tem em Portugal, tem na Alemanha, tem na Holanda, tem um leque bastante grande de opções. A informação precisa sobre isso está no site. Se você quiser ver a lista completa das parcerias internacionais que a escola tem, elas estão divulgadas ali, relacionadas no site. Sobre a fase curricular, é importante dizer que ela é composta de 10 disciplinas de 30 horas, cada disciplina valendo aqui 2 créditos curriculares, e nestas 10 disciplinas nós temos aqui, fazendo parte dessas 10 disciplinas, aqui, 3 disciplinas obrigatórias comuns,
que são Teoria do Direito, Direito e Economia, Finanças e Contabilidade aplicada ao Direito. Essas disciplinas elas são cursadas pelas alunas e alunos de qualquer das 5 linhas temáticas do programa, embora com alguma customização. Para quem fez a opção pela linha de Direito Público, a abordagem sobre finanças e contabilidade vai ter um olhar mais específico de Direito Público, e quem Direito Tributário tem uma disciplina muito customizada sobre Direito e Economia, um foco mais para tributário, e assim por diante. E existem também 2 disciplinas específicas de linha e 5 disciplinas eletivas. Então, são 3 obrigatórias, 2 específicas de linha. Então, se você fez a opção pela linha de Direito dos Negócios, vai cursar uma disciplina específica, chama-se Direito Contratual. A segunda disciplina específica chama-se Arranjos Negociais. Então, em Direito Tributário tem Dinâmica da Tributação, tem uma disciplina que trabalha temas específicos de Direito Tributário e, assim, a linha de Público tem Contratações Públicas como específica de linha e Políticas Públicas também como específica da linha de Público. Vai ser o aluno que nós mais queremos em sala de aula, porque é aquele que vai poder ajudar mais os colegas, entendeu? Precisa fazer, claro que vai ser mais fácil fazer isso, mas essas são obrigatórias, a gente não vê muito sentido em dispensar. De vez em quando alguém fala assim, olha, eu já fiz Direito e Economia, preciso repetir. É completamente diferente a abordagem aqui. Completamente diferente. E é uma conexão, na verdade, entre finanças e contabilidade com o direito. Quem só fez finanças e contabilidade sem um olhar jurídico, provavelmente vai se deparar aqui com uma abordagem diferente daquela que foi vista anteriormente, né? Então, aqui nós temos as 10 disciplinas. As disciplinas específicas de linha tratam de temas correlatos, né, correlatos à temática da linha, e servem para sensibilizar o aluno sobre as oportunidades de pesquisa. Isso é muito importante. A ideia de cursar disciplinas no programa Estrito Sensu é principalmente essa, sensibilizá-los sobre oportunidades de pesquisa, porque o programa tem esse componente de monográfico de desenvolvimento de pesquisa. Existe uma ampla oferta de disciplinas eletivas, eu já mencionei. Aqui é importante, o aluno também pode cursar disciplinas eletivas em outros programas da FGV. Que eu estou querendo ter um olhar um pouco mais aprofundado em matéria de políticas públicas, por exemplo. Bom, dê uma olhada no catálogo de disciplinas do nosso mestrado profissional de gestão e políticas públicas, por exemplo, que não é da Escola de Direito, é da Escola de Administração. Eu quero ter um olhar um pouco mais aprofundado em matéria econômica, eu já tenho um certo background econômico, acho que eu consigo acompanhar alguma matéria que tem ali o foco em economia. Bom, dê uma olhada no catálogo das disciplinas da Escola de Economia. Eu gosto mesmo de regulação, e eu sei que a Escola de Direito do Rio de Janeiro tem um programa acadêmico, mestrado e doutorado acadêmico, em regulação. Posso cursar uma disciplina lá? Pode. Tudo isso não tem um custo adicional por isso. Às vezes tem até alunos e alunas que são do Rio de Janeiro e sou em Brasília, moro em Brasília. Tem lá a oferta de um programa da FGV em Brasília que também oferece disciplinas. Posso fazer algum crédito lá? Pode. Até 4 créditos curriculares, que correspondem a 2 disciplinas, cada disciplina 30 horas, 2 créditos, 4 créditos curriculares
portanto, correspondendo a 2 disciplinas, podem ser cumpridos com outras atividades acadêmicas definidas pela coordenação. Então, isso é até uma possibilidade para quem queira encurtar um pouco mais a fase curricular, não queira cursar 10 disciplinas, queira cursar 8 disciplinas, de poder cumprir os créditos curriculares correspondentes a 2 disciplinas para inteirar as 10 disciplinas da fase curricular, poder cumprir com outras atividades, como, por exemplo, exercício de monitoria na graduação, estágio docente no mestrado profissional, participação de núcleos ou grupos de pesquisa, publicação de artigos ou capítulos de livro que atendam a determinados requisitos, participação em algumas outras atividades que a escola oferece e que são, de alguma forma, atestadas, né? Isso aqui é algo que tem que ser atestado, e podem gerar mais 4 créditos curriculares. E a atribuição do certificado de conclusão da fase curricular. Nós começamos agora a admitir um atestado de conclusão, porque às vezes acontece de alguém, um aluno ou aluna, concluir a fase curricular e dizer, vai ser difícil eu prosseguir aqui com a fase monográfica, minha vida mudou, eu fui alçado à condição de sócio, eu estou no partner track aqui do meu escritório, ou eu mudei de cidade, ou eu estou com um problema familiar, eu quero interromper o curso depois da fase curricular e voltar ao programa mais adiante. O programa admite isso e até confere um certificado de conclusão da fase curricular. Isso não é um diploma nem de especialização e muito menos de mestrado. O título de mestre pressupõe o cumprimento da fase monográfica, a elaboração de um trabalho de conclusão, que equivale a uma dissertação de mestrado de um modo geral. Então, isso é que confere o título de mestre. Prosseguindo aqui. Existe a possibilidade de cursar mais disciplinas eletivas? Existe total possibilidade, embora eu não aconselho que você faça isso durante o programa, porque o grande desafio do programa é produzir a pesquisa, é produzir o trabalho de conclusão, e, por conta disso, a política do programa é admitir ex-alunos a cursarem disciplinas eletivas sem custo, sujeita apenas à disponibilidade de vaga, e, de um modo geral, sempre tem vaga, de modo que você passa a seguinte mensagem: olha, está cheio de disciplina eletiva muito interessante para ser cursada, quero passear por muitas disciplinas eletivas. Isso é arriscado, pode ter uma armadilha aqui de você colocar foco nisso e perder o foco no trabalho de conclusão. Mas poder pode, embora com essa ressalva, tá? Eu sempre digo, olha, deixa para o final, termine o seu trabalho, curse as disciplinas eletivas que possam contribuir de alguma maneira para o seu percurso de pesquisa aqui no programa, possam trazer subsídios para a sua pesquisa. Então, essa tem sido a recomendação. Olha, depende muito de onde você trabalha. Se for... O que eu tenho observado é que quem atua no setor público, seja numa empresa estatal, seja numa carreira jurídica, é mais fácil você negociar uma ausência para assistir às aulas às sextas-feiras. Para quem está em escritório de advocacia, pode fazer, e aqui em São Paulo, naturalmente, aqui em São Paulo, pode fazer sentido segundas e terças-feiras, porque você vai dizer assim, olha, poxa, de manhã eu tenho como
mais domínio sobre a minha agenda. Eu sei que horas eu começo a trabalhar, mas não sei que horas eu vou parar de trabalhar. Vou encerrar o meu expediente. Então, aí, a partir da manhã de segunda e terça-feira pode fazer mais sentido. Aí eu trabalho em empresa, né? Provavelmente sexta e sábado vai fazer mais sentido. Porque sábado é o seu dia, você vai sacrificar possivelmente a família e não o trabalho. Mas, gente, tudo isso dura um ano, um pouquinho mais de um ano. Não que necessariamente a vida vai ficar mais fácil no segundo ano. Você vai ter até, embora, enfim, certamente vai ter mais flexibilidade de agenda, mas aí você vai precisar ter uma autodisciplina grande para cumprir a fase monográfica, embora nós damos muito apoio ao cumprimento dessa fase monográfica para realização da pesquisa e produção do trabalho de conclusão. Eu acho que eu tenho aqui mais um slide, e aí a gente pode... Claro. Nós admitimos aluno avulso. Avulso é para as disciplinas eletivas. Isso é divulgado, existe um trabalho de divulgação para oferecer essa oportunidade a quem tem interesse de começar cursando o programa na condição de aluno avulso. Tem um valor a ser pago por essas disciplinas avulsas. E a ideia não é do ouvinte, a ideia é que você seja um aluno com as mesmas responsabilidades de um aluno normal. E esse aluno avulso, aluna avulsa, que em outros programas pode até chamar de aluno ouvinte, mas às vezes você passa a ideia de que o aluno ouvinte só vai ouvir, não vai fazer nada, não vai participar, é só um observador, não é essa a ideia aqui. Mas, como aluno avulso, você sendo aprovado na disciplina, e depois, em algum momento, resolva... Algum momento não, tem uns 2 anos, 3 anos talvez, que você depois resolva ingressar no programa, seja admitido no programa, aqueles créditos curriculares que você cumpriu vão ser computados nessas 10 disciplinas e os valores que você pagou vão ser deduzidos do valor do curso. Então, tem essa possibilidade, sim. Você, no Rio de Janeiro? Não, acho que lá eles vão querer que você seja matriculada. Acho que todas as escolas têm essa regra, quer dizer, você precisa de uma credencial para entrar na escola, você tem que cumprir ali algumas regras para poder frequentar as disciplinas. Então, seria um aluno avulso, talvez, aí nesse caso, talvez aluno avulso pagando lá e não pagando aqui, né? Aqui a fase monográfica, nós estamos falando de 28 créditos, né? A fase curricular, ela hoje representa 20 créditos, a fase monográfica, 28 créditos. Como é que se cumprem esses 28 créditos da fase monográfica? Essa fase abrange o curso de metodologia, entregas parciais do trabalho de conclusão, vai entregando isto por etapas, e participação em seminários de apresentação. Esses seminários de apresentação, eles são alocados, planejados para o 2º ano do programa, quando você, teoricamente, já cumpriu as disciplinas eletivas, ou quase todas as disciplinas eletivas. Então, é uma estratégia de manter um elo de conexão entre a aluna e o aluno e a escola. Isso é muito importante, e um elo que, de certa forma, esteja ali impulsionando o avanço desse trabalho de pesquisa. Aqui a fase monográfica adota um formato estruturado e fica sujeito ao acompanhamento da coordenação. Isso é muito importante, isso é bem diferente de outros programas, especialmente de natureza acadêmica, em que, em algum momento, em geral no início do curso, é designado um orientador. Às vezes, no caso de algumas universidades, você concorre para o ingresso no programa já sob a orientação de uma determinada professora ou professor. Não é este o nosso modelo, né?
E também, nosso modelo é diferente, porque é uma fase monográfica estruturada, em que o aluno tem que fazer entregas parciais do trabalho, recebe uma devolutiva formal do orientador, a coordenação está acompanhando isso, a coordenação estimula muito o entrosamento entre o professor orientador e a aluna orientanda, mas, ao mesmo tempo, tem sempre um olhar de acompanhamento para ter certeza de que aquela relação está transcorrendo de uma maneira saudável e proveitosa para os dois lados, porque às vezes fica uma história do professor se queixar do aluno ou da aluna, dizendo, olha, não está servindo para muita coisa a minha orientação, eu não recebo um feedback, eu não consigo manter uma interlocução, ou vice-versa. Ou, às vezes, é o aluno ou a aluna com uma percepção de que não está tendo responsividade por parte do seu orientador, da sua orientadora. Então, aqui nós temos esse modelo de fase estruturada justamente para controlar essa atividade de orientação e fazer com que ela transcorra com observância de parâmetros mínimos. Então, aqui já falei, divisão em etapas com entregas parciais e devolutivas formais do orientador. O projeto de pesquisa deve ser entregue após o primeiro ano do curso, seguindo-se a designação do orientador pela coordenação. Isso é muito importante, diferente de outros programas que exigem a apresentação de um projeto preliminar de pesquisa para ingresso, até como critério de avaliação no processo seletivo para ingresso no programa. O nosso mestrado profissional pede algo diferente, pede mais uma prova escrita, não é de conteúdo, de conhecimento, é uma prova para testar se vocês compreenderam qual é a proposta do programa, qual é o modelo de pesquisa jurídica aplicada adotado no programa, porque o pior dos mundos é uma frustração de expectativas. Frustração de expectativas por parte da aluna e do aluno. Fala, puxa, entrei num programa achando uma coisa, não é exatamente aquilo que eu estou encontrando aqui. Ou também o programa fala, puxa, recrutamos um aluno, uma aluna que não está alinhado com a proposta do programa, não compreendeu a proposta do programa. Então, esta questão do processo seletivo tem muito esta preocupação de alinhar expectativas. E o projeto de pesquisa é algo que vocês vão desenvolver ao longo do primeiro ano. Ao longo do primeiro ano. Portanto, vocês vão passar o primeiro ano no mestrado profissional, quem naturalmente se inscrever e for admitido, sem a figura formal de um orientador, porém, com muita indução para manter o máximo possível de diálogo e interlocução com os docentes do programa. Importante que tenha essa interlocução, porque, já vou dar a palavra a você, porque no final, depois de entregue o projeto de pesquisa, é aí que a coordenação vai olhar aquele projeto de pesquisa e vai ver qual é a agenda de que professor ou professora do programa que conversa, que é compatível com aquela proposta de pesquisa que está no projeto. Nós sempre admitimos, não sei se é isso que você vai perguntar, nós sempre admitimos a manifestação de interesse da aluna, do aluno, pela orientação. Mas é uma manifestação de interesse que eu diria assim, 85% a gente consegue atender. Mas se todo mundo quiser a orientação de um determinado professor, esse não tem capacidade de orientar todo mundo, ou um número muito grande de interessados. Então, aí a gente tem que fazer uma distribuição. E como esse é um programa com 50 docentes, com capacidade de orientação, embora cobrindo diversas áreas temáticas, mas nós temos professores e professoras, tipo assim, 2, 3, 4 professores e professoras que têm capacidade de orientação sobre a mesma temática. Então, você sempre consegue, de alguma forma, atribuir orientação para aquela temática que aluno ou aluno quer pesquisar de algum docente com agenda compatível. Diga. O projeto de pesquisa
Não, esqueça o orientador. Não é o orientador que vai definir isso. O match vem depois. Escolhe um tema. Embora, você sabe que essa questão da escolha do tema é traiçoeira. Porque onde mais se perde tempo é tentando encontrar aonde que está o meu tema de pesquisa. Então, o que nós fazemos? Nós oferecemos um cardápio que são propostas do corpo docente ao corpo discente, aos alunos, às alunas, de oportunidades de pesquisa. É algo assim, mais do que um grande tema. Olha, aqui, pensem em pesquisar sobre contratos públicos, ou contratos privados, ou contratos de franquia. Não, a gente quer algo pouco mais específico. Qual é a questão de pesquisa que é possível ser adotada como o objeto de um projeto? Então, algo um pouco mais específico. O que se recomenda? Olhem para esse cardápio, um cardápio bastante extenso, porque, inclusive, é por ali que vocês vão enxergar qual é a agenda de pesquisa daquele docente. Em função... Está disponível para os alunos. Para quem já está... O primeiro dia do curso, você já vai ter acesso a isso. Né? É um cardápio móvel, a gente vai atualizando todo ano. Então, claro, tem no site da escola também o currículo de todos os docentes, o acesso ao currículo Lattes, que é um currículo acadêmico detalhado, tem mais informações sobre a agenda de pesquisa, mas eu acho que a informação mais precisa sobre a linha de pesquisa do docente, a agenda de pesquisa do docente, está nesse catálogo de propostas de pesquisa discentes. Né? Isso ajuda muito, porque quem não tem muita clareza do que vai querer pesquisar no âmbito do programa, pode encontrar ali a sua inspiração. E o que acontece é que aquelas propostas de pesquisa, elas já têm a presunção de viabilidade. Porque às vezes a gente tem uma ideia de pesquisa, depois vai descobrir que aquilo não é viável. Então, a ideia aqui é tentar não perder tempo com isso. Não perder tempo. No fundo, gente, isso aqui é aprendizado de mais de uma década, entendeu? Vou dizer para vocês que no início do programa a gente aprendeu muito, né? Erramos muito também. Então, depois de tanto tempo, a gente acredita que esse caminho é bom e está sempre em evolução. Está sempre em evolução. A gente está sempre olhando, vendo onde pode ser aprimorado. Mas, enfim, então, é assim que funciona. E isso dá oportunidade a todos vocês de interagirem com os docentes, dá oportunidade aos docentes de se fazerem conhecidos, de se, digamos, entre aspas, no bom sentido, se venderem a vocês. Os docentes também são estimulados a assumirem orientações, mas é diferente de algumas universidades públicas em que o docente fala, agora você vai ter que orientar fulano de tal. Ele torce o nariz, preciso mesmo orientar fulano de tal, e vai orientar de má vontade, às vezes. Não, aqui a gente quer que isso funcione com todos os incentivos positivos para os dois lados. Então, projeto de pesquisa. Existe aqui um módulo que se chama Percurso de Pesquisa 1, que fornece instruções metodológicas e apoia aluno na elaboração do projeto de pesquisa. Então, não é assim, eu vou desenvolver meu projeto de pesquisa, mas eu não tenho ideia do que é exatamente essa proposta, esse modelo de pesquisa jurídica aplicada, que é próprio de um programa profissional. Como é que eu descubro isso? Como é que eu descubro, como é que se formula uma questão de pesquisa que tenha viabilidade de resposta, que tenha um caráter aplicado, né? Tudo isso vai ser trabalhado no âmbito desse módulo chamado, desculpe, está aqui, Percurso de Pesquisa 1. Depois, isso aqui é muito importante, e é outro diferencial do programa. O trabalho de conclusão deve ter de 35 a 50 laudas. Tá? Essa é a nossa recomendação, ou seja, isso aqui é um trabalho de conclusão no formato que nós chamamos de um long paper, tá? Um artigo um pouco mais extenso, e não uma dissertação tradicional de mestrado, em que você
procura, por alguma razão, mirar no mínimo 100 laudas. Nós queremos que vocês escrevam pouco, mas escrevam de uma forma muito densa, muito robusta, porque no final do dia ninguém aguenta ler um estudo de 100 laudas que você começa a ler e fala, pô, peraí, mas onde que isso aqui vai chegar? Qual é a mensagem? Eu vou descobrir qual é a mensagem nas 10 laudas finais do trabalho. Aqui é o seguinte, é uma coisa curta, direta, concisa, clara, objetiva e que tenha utilidade prática para o meio profissional. Então, esse é o modelo que nós estamos testando. Ah, professor, posso escrever mais do que 50 laudas? Porque eu quero produzir um livro. Pode. Só que, passou de 50 laudas, você vai ter que ter um sumário executivo. E a banca de qualificação, a banca final, vai avaliar o sumário executivo. Tá? Esse é o nosso modelo. Pode, mas a gente cria um ônus adicional para quem quiser produzir um trabalho mais extenso. E olha, e vocês vão ver no nosso repositório de trabalho, tem trabalhos muito extensos. Muito extensos. Mas, eu diria assim, aí acabam sendo alunos e alunas um pouco fora da curva, gente que realmente tinha tempo, tinha energia, tinha motivação para se dedicar a uma pesquisa de mais fôlego. E a partir do momento que nós aprovamos o doutorado profissional, ficou mais fácil para nós, dizendo assim, olha, essa é a exigência do mestrado, essa é a exigência do doutorado, entendeu? Então, trabalhos mais extensos vão seguir um modelo aplicado, mas eles é uma pesquisa mais robusta, é uma pesquisa de mais fôlego. Esses sim vão ter uma extensão maior do que essa demandada para um trabalho de conclusão. Nós usamos propositalmente a denominação de trabalho de conclusão, que, aliás, é a denominação que a CAPES adota para os programas profissionais, justamente para diferenciar de uma dissertação clássica de mestrado. E esse trabalho, submetido, além daqueles seminários de apresentação que eu mencionei, que fazem parte aqui da fase monográfica, esses seminários de apresentação, também há uma sujeição de uma banca de qualificação e de uma banca final. Aqui, praticamente... Pois é, aqui terminou. Acho que essa era a mensagem principal que eu queria transmitir a vocês e fico aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Você já foi ex-aluno aqui, foi não, né? Ex-aluno aqui da escola, da graduação. Tiago, né? Processo seletivo. Olha, você pretende se aplicar para a linha de negócios, né? Tá, só tem uma linha que aplica uma prova de conteúdo, que é a linha de penal econômico. As demais linhas não têm prova de conteúdo. O processo seletivo é composto por uma análise, um memorial que você apresenta, que é uma espécie de um currículo, num formato que é mais apropriado para uma avaliação de trajetória profissional, de formação acadêmica da candidata, do candidato. Tem também cartas de recomendação, até 2 que são facultativas, não são obrigatórias. E depois tem uma prova, tem uma proficiência de inglês, que você pode comprovar por certificado, ou fazendo a nossa prova, que funciona assim, a prova, ela é a resposta em português, a formulação das questões são em português, mas é uma prova que testa a compreensão de um texto, um textinho em inglês, 2 parágrafos em inglês, se você entendeu o que está, qual é o sentido, o conteúdo daquele texto em inglês e responde em português. Então, a prova não quando se fala proficiência, não é fluência. Não precisa saber falar, você não precisa saber compreender de ouvido, mas tem que saber ler e compreender. Não precisa saber escrever, mas precisa saber ler e compreender o conteúdo. Por quê?
Porque boa parte da nossa bibliografia é em inglês. É em inglês. Então, sabemos que hoje você tem a facilidade, o ChatGPT, coloca lá, traduz, etc. Ótimo, pode usar isso, não na prova, mas pode usar isso ao longo da disciplina, desculpe, ao longo do curso, e tudo bem. Mas, claro, que se você for capaz de ler, vai ser muito mais fácil o trabalho. E tem também, deixa eu deixar isso aqui, tem também deixa eu voltar aqui. Pronto. Tem também uma prova, que a gente chama prova escrita, mas ela é para ser respondida em 2 laudas. É uma prova que vai testar, como eu disse aqui, a compreensão da proposta do curso e do modelo de pesquisa. Justamente aquilo que eu falei, nós queremos alinhar as expectativas. Se a gente percebe que a prova foi respondida por alguém que não compreendeu nada de qual é a proposta do curso, bom, não vai funcionar. Admite um candidato, uma candidata que não foi capaz de demonstrar que compreendeu o que é o mestrado profissional, qual é a proposta. Agora, todas essas respostas, você obtém a resposta a isso, não só pelo que está no site, mas tem alguns textos que são indicados como uma bibliografia que explica o modelo de pesquisa no mestrado profissional. Estão mais interessados na compreensão do modelo de pesquisa jurídica aplicada, que é a característica, o DNA de um programa profissional, especialmente do nosso programa profissional. Totalmente suficiente. Não é conteúdo. Ninguém quer saber se você sabe direito societário, se você sabe direito contratual. Estou dando esses exemplos porque você já deu a entender que teria interesse, em princípio, pela linha de negócios. Mais perguntas? Questão de orientação que o senhor estava pontuando, né? Eu fiz pós-graduação no INSPER, lá tinha um problema muito sério, né? Que os professores, eles tinham, assim, olha, eu tenho tempo de orientar um aluno, chegava outro professor, eu tenho tempo de orientar 2 alunos. Não, quem decide... E a turma tinha 50 alunos. Não, aí é o seguinte, eu não sei se ali é programa estrito sensu, ou é programa... o lato, a orientação... Hoje nem tem mais a obrigação de você desenvolver um trabalho de pesquisa no lato sensu. Alguns programas até podem manter isso, mas não tem orientação do lato sensu. A proposta do lato sensu é muito diferente da proposta do mestrado profissional. Vou aproveitar o gancho aqui, antes de responder especificamente o que você perguntou. É o seguinte, o mestrado profissional não tem a pretensão, não faz parte da proposta do programa, formar especialistas. Diferentemente do pós-lato. Você diz, olha, eu quero aplicar para a linha dos negócios, porque eu não sei nada de direito societário, eu quero me tornar um especialista em direito societário. Eu falei, não é aqui que você vai conseguir isso. Assim, olha, eu já trabalho em alguma medida com isso, mas eu quero saber qual é o estado da arte, eu quero poder participar de discussões qualificadas, eu quero aprender a pensar fora da caixa, eu quero testar certos conhecimentos, certos dogmas que eu tenho, se de fato eles são... Quero saber se essa prática é, de fato, a melhor prática. É para isso que serve o mestrado profissional, porque o grande aprendizado que você desenvolve no mestrado profissional não é a transmissão do conteúdo das disciplinas, como é num programa pós-lato sensu, é o seu percurso de pesquisa no mestrado profissional. Então, um pouco de autoaprendizado, claro que não é autoaprendizado, sem orientação. Então, autoaprendizado devidamente orientado. As disciplinas, elas são um espaço importante para um programa de mestrado. Até diria que as disciplinas são menos importantes para o doutorado, são menos importantes, porque ali o desafio maior mesmo é a tese de doutoramento, mas no mestrado elas têm o seu papel, mas é um papel inspiracional, é um papel de apoio, não é simplesmente para, por meio das disciplinas, adquirir um conhecimento conteudista. Questão da orientação.
Portanto, o papel da orientação num programa estrito sensu é diferente do papel da orientação de um TCC de graduação, é diferente do papel da orientação de um programa lato sensu, que ainda pratica essa figura do TCC, do lato sensu, sobre orientação. E aí, nosso modelo é um modelo estruturado. Quem designa orientador é o professor, não é o professor. Ele é consultado. Vamos supor assim, no momento da manifestação de interesse, 10 alunos e alunas manifestaram interesse pela orientação, chutar aqui o nome da professora Vera Monteiro, da linha de público. Não dá para ela assumir 10 orientações, porque tem um limite regulatório, inclusive, para isso. O que a gente faz? Nós pegamos as 10 manifestações de interesse, com os 10 projetos desses alunos e alunas que produziram essa manifestação de interesse, consultamos a professora Vera, escolha 4 para orientar. 4 a cada ano, entendeu? A orientação pode perdurar por um pouco mais de tempo. Por isso que é importante que a manifestação de interesse não seja dada de uma forma fria, burocrática. Que vocês tenham uma interação, que se façam conhecer também, para que tentam também mostrar o seu comprometimento com o programa para aquele ou aquela potencial orientadora. Mas todo esse processo de designação, aceitação ou não aceitação de orientação é intermediado pela coordenação. Mas não para aí. Não para aí. Porque você podia achar assim, não, designou, tal, agora quero ver, esperar só a banca final. Não, a gente vai acompanhando isso para e passo e, de vez em quando, acontece. Fazemos todo o possível para não acontecer, mas, de vez em quando, acontece a necessidade de uma troca de orientação. Isso se faz sem nenhum drama no programa, entendeu? Sem nenhum drama, porque você tem este acompanhamento ao longo de toda a fase monográfica. Eu passo depois a palavra para o Tiago. Os seminários que o senhor falou na fase monográfica, eu tenho um pouco de dúvida do que se trata, porque dentro de um programa profissional... Não, o seminário é o seguinte, seminário de apresentação tem 2. Um do projeto de pesquisa, depois da designação do orientador e depois do orientador ter feito os comentários sobre o projeto de pesquisa, e você ajustado o projeto de pesquisa para refletir as recomendações do orientador designado. Aí, em algum momento, você vai fazer uma apresentação desse projeto de pesquisa baseado num template de slides. São 4 slides, não tem erro. É bem parametrizada essa apresentação, só que é uma apresentação coletiva em que você vai submeter a um teste de percepção coletiva, que envolve outros colegas e outros docentes, se aquele projeto está bem elaborado, se ele é viável de ser executado, se ele vai gerar um trabalho de conclusão que atende ao modelo do mestrado profissional. Isso é muito produtivo, porque nós queremos dar uma segurança maior de que aquele projeto não passou só pelo crivo do orientador, passou por um crivo maior. Entendeu? Porque projeto é o seguinte, você começou errado, aí descobri que o projeto não é bom. Eu achei que fosse conseguir executar esse projeto, e agora descobri que não tem, a fonte de consulta que eu imaginei não está acessível, essa questão é uma questão que perdeu relevância, mas essa possibilidade de perder relevância já era previsível lá atrás. Então, esta segurança de você estar investindo tempo, esforço em executar um projeto de pesquisa que, no final do dia, vai chegar onde se espera que ele efetivamente chega, é muito valioso, porque você, do contrário, você tem que recomeçar. E o nosso programa é um programa de tiro curto, não é um programa que você vai ficar 4 anos aqui, então que você erra 1, 2 vezes. Não pode errar, tem que seguir. Então, todo esse cuidado. O segundo seminário
de pesquisa é a apresentação da chamada versão intermediária do trabalho de conclusão. Tá? E passa pelo mesmo processo de discussão coletiva e com os mesmos benefícios que eu mencionei aqui para o projeto. A próxima entrega é a chamada versão provisória do trabalho de conclusão, que será submetida à banca de qualificação. Aí o crivo é um crivo mais estruturado, digamos assim, que é a banca de qualificação. Banca essa que tem uma composição, mas ela também é aberta à participação mais ampla. Então, você sempre vai ver nas nossas bancas de qualificação, e mesmo nas bancas finais, um público mais amplo participando, formado por quem? Formado por colegas discentes que são obrigados a acompanhar durante o curso, participar não é o nome, mas acompanhar 2 bancas e apresentar um relatório. Então, você já vai depois, além de contribuir de alguma maneira para a banca do colega, como participante, não como membro da banca, você já vai para a sua banca sabendo o que você vai esperar. Porque assim, o pior dos mundos é você ir para uma banca, puxa, eu nunca assisti uma banca, agora é a minha banca. Isso é horrível. Então, a ideia é que você já adquira uma experiência anterior e que você contribua institucionalmente para fazer a banca não um espaçozinho muito hermético, que você tenha um mínimo de publicidade, de acompanhamento. Isso é muito salutar. Você dá uma institucionalidade, uma seriedade, mesmo a banca de qualificação, por esse mecanismo. Tá bom? Diga, Tiago. A gente avaliou muito isso, Tiago, e não é possível por questões regulatórias, porque nós temos um limite de vagas no doutorado por determinação regulatória. O que eu recomendaria? Olha, puxa, minha pesquisa está indo de vento em popa, eu estou fazendo mais do que precisa fazer para o mestrado. Eu vou dizer assim, olha, faça o long paper para o mestrado, guarde o resto para você desenvolver no doutorado. Entendeu? Eu daria essa recomendação. Tem um ponto importante que sempre é uma pergunta. Professor, posso publicar parte do meu paper, do meu long paper, que é o meu trabalho de conclusão, posso publicar antes da banca? Nós dizemos, pode. E aí, eu perco ou ganho com isso? Você, no meu modo de ver, você só vai ganhar, porque você vai estar testando o seu... que não precisa ser um long... Você não vai conseguir publicar como long paper, você vai conseguir publicar como um short paper, ou um trabalho em elaboração, ou um working paper. Então, está no nosso regulamento que este tipo de publicação e aproveitamento do que você publicou no seu trabalho de conclusão não caracteriza autoplágio. Porque sempre tem essa questão, é autoplágio, não é autoplágio? Eu simplesmente incorporar um texto que eu já divulguei. Se isto for publicar durante o curso de mestrado, se eu fiz isso 3 anos antes, não. Mas se for durante o curso de mestrado, você pode perfeitamente incorporar aquilo sem nenhum questionamento sobre violação de princípios éticos. Totalmente válido. Então, esse aqui, para fins regulatórios, é um título de mestre como qualquer outro título de mestre. Diferente de um LLM, que às vezes você tem dificuldade de... Quer dizer, ele não vale de forma automática como título de mestre. No Brasil, ele precisa passar por um processo de validação. Um grande obstáculo para se validar um diploma de LLM aqui no Brasil é porque
A maioria dos LLMs não tem esse processo de desenvolver uma pesquisa, submeter uma banca, etc, etc. Entendeu? Agora, a questão da docência, eu vou dizer para você que depende da instituição de ensino, depende da política da instituição de ensino, e eu vou dizer para você aqui que na FGV, são vários as alunas e os alunos que se tornaram docentes, especialmente do FGV Law. Especialmente do FGV Law. Porque, para você ter uma inserção na docência, numa condição de professor de carreira, professora de carreira, precisa ter o doutorado. O mestrado é algo que vai funcionar nos cursos de especialização, nos cursos de executivos, mas tem muita universidade que trabalha com mestres na graduação. Mas, em geral, são fora do eixo do sul-sudeste aqui, são em outros locais do Brasil em que você realmente não tem o número de doutores, doutoras suficiente para dar conta de toda uma demanda acadêmica, especialmente nas universidades públicas, etc. Então, isso pode acontecer. Então, assim, a resposta não tem diferença regulatória. Algumas escolas, como de repente aqui acontece na FGV, vão preferir um título de mestre profissional para docência do que um título de mestre acadêmico, né? Especialmente no FGV Law. Mas outras, se você vai se apresentar com título de mestre profissional para lecionar num programa acadêmico super tradicional, você bom, aqui a coisa não se encaixa, né? Que é o que às vezes acontece. Vem alguém que é super acadêmico, com mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, lecionar no mestrado profissional, que não tem ainda um número de títulos suficiente. Mas eu tenho que olhar se aquela pessoa tem inserção profissional, se sabe dialogar com o público profissional, e, às vezes, alguém que só é acadêmico vai ter dificuldade de manter essa interlocução. Pode já começar a integrar, usar, implementar, desenvolver esse conhecimento? Olha, a gente tem uma linha de Direito e Tecnologia que trabalha com isso, que discute o impacto da inteligência artificial na profissão jurídica e que tenta também mostrar as ferramentas disponíveis, as oportunidades, o que elas podem fazer, como elas podem ajudar, como elas devem ser reguladas. Então, tem um amplo espaço no próprio mestrado profissional a discutir isso. Só que isso não é um tema específico de um programa profissional, isso é um tema que a graduação também está envolvida nisso. Então, isso é o começo da resposta. O segundo passo da resposta é que assim, ninguém ainda tem a resposta para todas os desafios que o uso da inteligência artificial pode trazer. Tem muita gente preocupada com eventuais malefícios que isso pode trazer, mas a tendência das escolas, de um modo geral, e a FGV não parte muito disso, é dizer assim, não tem o que discutir, isso tá posto. O negócio é o seguinte, como é que a gente trabalha com isso? Né? Eu sei, eu quando fiz ali o meu ginásio, acho que não, o primário, começou a surgir máquina de calcular. E aí os professores diziam, não pode mais usar máquina de calcular, tem que saber fazer a conta. Então tinha essa discussão, né? E hoje você vai numa aula de finanças, matemática, você tem que ter a sua calculadora, né? Também tem isso. Então, assim, aí é um desafio para os docentes, e eu estou dizendo isso porque eu sinto, é uma questão pessoal também, também sou docente. O desafio é assim, eu não posso dar mais uma prova que seja respondível de maneira muito simples com o uso da inteligência artificial. Mas eu vou
eu vou tentar descobrir se houve ou não houve o uso da inteligência artificial na produção daquele texto, daquela prova. No meu modo de ver, esse é um erro. Porque você pode até desconfiar que houve, no início você pode até ter certeza que houve, mas essa inteligência artificial, você falou, é generativa, ela é evolutiva, vai chegar um momento que você não vai distinguir se teve ou não teve algum componente. Então, assim, são outros tipos de prova, de verificação de desempenho das alunas e os alunos que, digamos assim, pressupondo o uso da inteligência artificial, como é que você lida com isso? Por exemplo, um exemplo muito simples, que é você ter uma apresentação oral de um determinado texto, de um determinado trabalho. E a questão das bancas é muito isso, né? As bancas, também para testar se a aluna ou aluno, de fato, domina, é o verdadeiro autor e, de fato, domina aquele conteúdo que ele apresentou como trabalho. E não precisa nem de inteligência artificial, né? Você olha na internet, quanta gente não oferece fazer o trabalho de conclusão por você, né? TCC. Né? Então, a banca é para isso, é para testar se você também, entre outras coisas, para testar se foi você mesmo que fez aquele trabalho. Claro que tem todo um código de ética que é muito rigoroso, mas, às vezes, alguém quer desafiar o código de ética, quer tomar o risco, etc. Então, como é que você lida com essa situação? Eu acho que é por aí. Tá bom? Última pergunta, então. Só a questão das disciplinas, professor, pelo que eu entendi, o senhor disse que seria possível cursar todas no primeiro ano. Considerando que são 10 disciplinas... São 10 assim. Eu diria que você vai precisar fazer um esforço adicional. Provavelmente, você não vai conseguir cursar essas 10 disciplinas só às sextas e aos sábados. Você vai ter que fazer alguma coisa na segunda e terça-feira, ou vai ter que buscar alguns seminários temáticos que a gente oferece, que também dão créditos. Você vai ter que... eu acho assim, normal é você cursar a maior parte das disciplinas no primeiro ano e deixar uma parte menor para o terceiro semestre. Tá? Agora, se você tiver se envolvido em alguma atividade que gere 4 créditos, das 10, você já eliminou 2. Entendeu? Mas, assim, essa corrida de querer fazer tudo muito rápido, disciplinas, eu não sei se é uma boa ideia, porque vocês precisam de um amadurecimento, você tem que ter um espaço, você tem que ampliar o seu espaço de convivência, de troca, de integração aqui na escola. Tem um pouco esse objetivo as disciplinas. Então, eu diria que eu miro fazer isso... vamos dizer assim, 80% das disciplinas no primeiro ano, 20% no segundo, e se eu tiver feito outras atividades, eu consigo dispensar esses créditos. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas disciplinas no primeiro ano, as obrigatórias, algumas eletivas, vou deixar para fazer uma disciplina no terceiro semestre, uma disciplina no quarto semestre, também você pode fazer uma distribuição mais racional. Gente, eu acho que a gente agora chegamos aqui às 8 horas, queria agradecer imensamente o interesse, a presença de vocês, as perguntas, e qualquer dúvida que tenha ficado, a gente pode interagir por e-mail, a Secretaria do Mestrado está ali a postos para responder a qualquer dúvida. Nós temos o edital já publicado há algum tempo, desculpe aqui, nós temos o edital já publicado há algum tempo, o prazo das inscrições vai até o dia 2 de setembro. Não deixem para a última hora, porque tem que apresentar alguns documentos, diploma e preparar um memorial. Então, na última hora, isso acaba deixando todo mundo meio estressado. Então, procurem fazer isso com uma certa antecedência. Tá bom? Muito obrigado aí, mais uma vez, viu? Obrigado. Encerrado.